Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. 7h23, não perca essa hora, 7h23, e o deputado Fernando Krelling, do MDB, iniciou o segundo mandato na Assembleia Legislativa, assumindo um papel de liderança da bancada de parlamentares que representa aqui o norte catarinense. O foco do grupo é dar mais força política para conseguir recursos às demandas locais. O deputado está com a gente, ao vivo, de forma remota. Deputado, bom dia, bem-vindo à Jovem Pan Joinville, tudo bem? Bom dia, Marquinhos, bom dia, Fernando, bom dia a todos que nos acompanham. Uma honra estar participando com vocês, batendo um papo e falando um pouquinho desses próximos desafios. Certamente, né? Antes da gente comentar, né, sobre essa questão do papel de liderança da bancada de parlamentares que representa a região norte aqui de Santa Catarina, deputado, queria perguntar para o senhor como é que foi esse encontro ontem do governador Jorginho Melo com os deputados estaduais. O senhor participou desse encontro, o que veio nesse encontro de ontem na avaliação do senhor, hein? Então, Marquinhos, ontem à noite tivemos um encontro com o governador Jorginho Melo, lá na Casa da Agronômica, justamente ele fazendo uma prestação de contas, uma apresentação com o Cleverson, que é o secretário de Fazenda, o Grando, que é o secretário adjunto da Infraestrutura, que o Jair assumiu faz pouco tempo, então o Grando já está desde o início do mandato. Eles fizeram uma apresentação para a gente, para entendermos como está as finanças do Estado nesse momento. Eles fizeram um balanço de 2013 até 2023, onde conseguiram mostrar ali, ao passar dos anos, as contas do Estado. Essas contas do Estado, realmente, no ano de 2021 e 2022, elas tiveram um aumento significativo, tanto de entrada de recursos no caixa do Estado, como de despesas. Só que o que assusta um pouco para o presente e futuro é que o aumento de despesas, ele continua. Ele é contínuo. E as receitas do Estado, elas vão oscilando. Então, o que acontece nesse momento, as receitas do Estado não estão lá no auge como estavam em 2021 e 2022. Para ter uma ideia, só na questão do ICMS do combustível, quando houve a redução do 25% para 17%, o Estado deixou de arrecadar 300 milhões por mês. Esse mês de fevereiro agora, foram 400 milhões de reais que o Estado deixou de arrecadar na sua conta. Com isso, existem aí algumas despesas já feitas pelo governo anterior, principalmente as transferências especiais para os municípios e o Plano 1000. O governador deixou claro que ele vai dar uma congelada nesse momento em alguns processos do Plano 1000 e algumas transferências por não ter capacidade orçamentária, capacidade de recurso em caixa para efetuar esse pagamento. Então, a apresentação ontem para todos os parlamentares foi justamente, o Caixa do Estado está dessa forma, temos que pagar tantos milhões de fundo social ou de Plano 1000, e nesse momento nós não temos condições, temos que fazer algumas revisões de benefícios fiscais no Estado para que a gente consiga ter caixa e efetuar todos esses acordos aí do governo anterior. Então, realmente, a situação do Estado, nesse momento, nessa apresentação, é um pouquinho diferente do que foi em 2021 e 2022, mas somos catarinenses, não desistimos nunca e vamos para cima aí. Nosso papel de parlamentar é esse, é cobrar e, principalmente, melhorias para os nossos municípios. Então, independente se o Estado está nessa condição, nós continuaremos aí na cobrança para que melhorias venham. Deputado Fernando, na semana passada, né, o senhor acompanhou a visita do governador Jorginho Melo aqui em Joinville. Como é que o senhor está avaliando, né, esses primeiros atos do governador Jorginho Melo? Eu sei que, enfim, né, apenas 3 meses aí se passaram, está bem no comecinho do mandato, mas já dá para ter uma avaliação de como está sendo? Todo novo governo, ele tem uma lua de mel, né? Essa lua de mel são 3 meses para que ele possa montar sua equipe, para que ele possa fazer a sua reforma administrativa. A do governador Jorginho Melo, através de medida provisória, já veio para a Assembleia Legislativa, então ele ainda está montando o seu governo. Logicamente que é contínuo, né? 31 de dezembro troca de governador, 1º de janeiro assume outro,
mas o Estado é o mesmo, tem que continuar, as obras precisam continuar, o atendimento à saúde precisa, de segurança pública precisa, então essas questões elas são contínuas, as políticas públicas. Mas o governador Jorginho ele está agora, através da reforma administrativa, montando o seu governo, né? Aprovou a reforma administrativa, é o governo do Jorginho, não é mais continuidade de outro governo. Então, realmente, ele teve essa gordurinha para queimar, mas com certeza, a partir do mês de abril, agora, reforma administrativa aprovada, ele precisa colocar em prática tudo aquilo que assumiu compromisso na campanha. Nosso papel parlamentar é cobrar essas ações de compromissos de campanha que se coloquem em prática e, além disso, fiscalizar todas as ações do Executivo. O Jorginho, para a nossa região, foi muito importante, principalmente nesse início de mandato, onde ele vem no Hospital São José, ele chama os 4 deputados estaduais e fala o seguinte: cada deputado estadual tem um percentual de 5% da folha de São José. Então, como somos em 4, ele deu os 20% para pagamento da folha. Isso representa quase 4 milhões por mês, que tira do caixa da prefeitura, deixa de gastar a prefeitura e o Estado assume esse compromisso. É um valor de 40 milhões de reais no ano, é muito dinheiro e com certeza vai ajudar muito a prefeitura de Joinville a fazer obras, principalmente nos bairros de Joinville que tanto necessitam. Deputado, a discussão envolvendo a reforma administrativa, a gente sabe que é uma MP, né, medida provisória ainda, e os deputados estão analisando, acompanhando, né, todas as modificações, enfim, tudo que engloba ali a questão da reforma. Alguma mudança específica, alguma alteração, alguma avaliação que o senhor faz neste momento da reforma através da MP? Na verdade, algumas secretarias foram mudadas a nomenclatura, outras secretarias foram enxugadas, algumas até teve secretaria que foi enxugada. Um exemplo, a Secretaria de Infraestrutura, ela era muito grande, ela foi dividida com a Secretaria de Portos e Aeroportos. Hoje existia a Santur, hoje existe a Secretaria de Turismo no estado de Santa Catarina. Então foram alguns ajustes, principalmente não teve aumento de cargos, isso é importante, esse aumento de despesa pública, né? Então, uma reforma, o nome já diz tudo, é administrativa, é apenas para que ele faça a gestão do seu governo, mas não tem grande impacto financeiro e não vai influenciar tanto no caixa do Estado. Deputado, o senhor iniciou esse segundo mandato, como comentamos aqui no início da entrevista, né, assumindo um papel de liderança da bancada de parlamentares que representa aqui o norte de Santa Catarina. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa ideia, né, o que motivou a formar essa bancada aqui no norte. Então, Fernando, realmente o norte do estado ele precisa, sim, de uma atenção melhor e maior do governo do estado. Seja desse governo e todos os governos que passaram, ele sempre necessitou de um apoio. Quando a gente faz um levantamento, no meu primeiro mandato, nós tínhamos a bancada do Oeste, eram, se eu não me engano, 11 parlamentares na bancada do Oeste, e se a gente pegar, muitas coisas boas acabaram indo para lá, justamente porque a classe política se uniu. Não adianta o parlamentar da nossa região, cada um individualmente tentar fazer uma parte. Um vai lá, tenta uma obra, o outro tenta outra obra e outro outra obra. Resumo, nenhuma delas sai e as coisas não acontecem. O que acontece é que depois do período eleitoral, depois da eleição, a classe política ela precisa e necessita enrolar as bandeiras partidárias políticas, jogar ela fora e pensar na nossa região como a nossa prioridade. E foi isso que aconteceu quando eu fui o proponente da bancada do Norte. Fazer com que, independente se é o deputado Sadolim, deputado Sargento Lima, deputado Fernando Krelling, e agora, né, suplente, mas que assumiu o deputado Maurício Peixer, independente quem for o pai da criança, as coisas têm que acontecer. Não precisa ter o político ser enaltecido por uma ação. Mas os políticos, a classe política regional, pode sim ter esse valor. Então, hoje, com certeza, o meu pensamento é que nós vamos conseguir melhorias para a região se todos forem em conjunto fazendo os mesmos pleitos. Não adianta individualizar. Quando a gente individualiza, as coisas não acontecem. Certamente. Deputado, para a gente finalizar, o senhor vai ser candidato à Prefeitura de Joinville ano que vem? Que boa pergunta cedinha, né, Marquinhos? Então, Marcos, eu tenho feito um trabalho como parlamentar, um trabalho muito próximo e a minha base muito forte é Joinville. As pessoas devem me acompanhar. Eu faço um trabalho um pouquinho diferente em Joinville, que é um trabalho de
de bairro. Eu estou lá na periferia, faço o gabinete imóvel. Então, isso faz com que a gente tenha demandas que Joinville tem. Né? Joinville, em alguns espaços, ele está bem, mas outros espaços, principalmente a saúde, está com momentos difíceis. Tanto que a gente fez esse movimento para recursos para o São José, para auxiliar principalmente na saúde. Então, é algo que eu tenho amadurecido a cada dia, tenho pensado muito. Te confesso, Marquinhos, agora uma questão pessoal, não é uma questão partidária. Como presidente do partido e como partidário, o MDB precisa ter o seu candidato a prefeito de Joinville. Uma questão individual agora do Fernando. Eu não tenho essa ganância, tá, Marquinhos? Essa ganância de ter que ser o candidato a prefeito de Joinville. Eu tenho um sonho de um dia ser candidato, ser prefeito da nossa cidade. Eu já fui candidato, mas o sonho de ser prefeito da nossa cidade. Mas essa ganância de, contra tudo e todos, passar a perna em alguém para assumir esse posto, não tem essa ganância, não. Eu deixo na mão de Deus, o meu coração, minha mente está cheia de ideias e pensamentos, mas é o propósito de Deus que vai me guiar. Certamente. Tá bem, deputado. Obrigado. Senhor, na verdade, o senhor responde dizendo o seguinte, né? Vou deixar o nome à disposição, se for para ser, será. Então tá bom. Obrigado, boa semana, bom trabalho por senhor, toda a equipe, e conte sempre com a Jovem Pan Joinville. Isso aí, Marquinhos. Grande abraço para vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Abraço para quem nos ouve. Valeu, um grande abraço. Deputado Fernando Krelling falando conosco ao vivo aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan.